Olá, a gente começa mais um Aspomil de Olho no Futuro e hoje mais uma edição especial falando um pouco sobre política e principalmente sobre política, porque a gente recebe aqui, e comunicação também, hein? A gente recebe aqui hoje Eli Correia, o homem sorriso do rádio, e o Capitão Coelho Neto, posso chamar de Lilico também, né? Lilico. Conhecido no meio como Lilico. Muito obrigado pela presença de vocês dois aqui hoje. Lilico, você. Obrigado, Eli. É uma honra estar aqui, nesta casa da qual eu sou associado desde o início. E mais uma vez enaltecendo o brilhante trabalho que vocês têm feito. Aspomil tem um trabalho social, um trabalho de apoio ao policial militar há muitos anos. O Dirceu é um exemplo de presidente de associação que soube evoluir e sempre de olho no futuro. É uma associação diferenciada das demais pelo que ela entende do que é a política e a função da Polícia Militar na política. Então, esse é um diferencial e é uma honra estar aqui e principalmente do lado de um grande amigo de muitos e muitos anos que eu tive a honra de conviver lá nos idos de 90 e pouco, né, Eli? Exatamente. E que é, para mim, o maior exemplo de comunicação de rádio. Convivi com ele, tive a honra de conviver com alguns colegas que ele teve ao longo desses anos. Exatamente. Convivi com Afanásio. Afanásio Jazade. Estará aqui em breve, Afanásio. Afanásio? Poxa vida. Estou ansioso também para essa entrevista. E veja bem, você falou numa entrevista sua de um outro grande comunicador que transpirava durante as suas gravações. É verdade. Gil Gomes. Grande Gil Gomes. Agora, deixa eu dar um oi, gente, aqui pro pessoal. Dá uma licença. Por favor. Oi, gente! Estar ao lado do Lilico, gente, é uma honra muito grande para qualquer pessoa. E estar também diante aqui do Emerson, grande repórter da televisão brasileira, do SBT. Emerson, grande abraço, viu? Obrigado, e olha, prazer muito grande estar aqui. E agora nós vamos, de olho no futuro, ouvir as histórias que Lilico tem. Porque é aprendendo com as histórias, com o passado, que a gente acerta o amanhã. A gente vê o futuro com muito mais, olhando o passado, não é? É sim, e é uma mesa muito especial, né? Um privilégio para a gente também, para a Aspomil, para mim como comunicador, como jornalista, ter essa mesa tão qualificada aqui. Tenho certeza que o Tenente Dirceu também está curtindo muito esse momento. Aliás, deixa eu dar um abraço para o Tenente Dirceu, grande abraço e parabéns por esse trabalho que ele faz. Nosso diretor, presidente da Aspomil, que dirige esse programa aqui. Eu quero aproveitar o tempo, o nosso tempo infelizmente é curto, mas com vocês aqui, Lilico e Eli, vocês têm uma história também juntos, de convivência, né? O Lilico principalmente nesses bastidores da política, né, Lilico? Você que entende tão bem a política, faz uma leitura tão perfeita desse mundo complexo, né, que é a política. A política é a arte de você não esquecer a memória, porque se você olhar na história, a história se repete. Ela passa por momentos diferentes, por momentos mais tumultuados, menos tumultuados, mas a política em si, ela é um ciclo que vem e vai evoluindo a cada momento. E nós vivemos um momento hoje onde você tem coisas completamente diferentes da época. Veja bem, para mim o rádio, e eu vivo muito isso no interior, a comunicação de rádio, o programa de rádio para a política é fundamental, Eli. Sim. Sabe, como a internet é muito importante, esse tipo de entrevista, de podcast, de programa que vocês têm feito, ele tem um efeito no interior muito grande, porque a televisão continua sendo a grande caixa de ressonância das ruas, como diria Nizam Anais, que é a televisão que repercute a rua. Mas o rádio tem um efeito extraordinário, porque todo mundo tem o seu foninho de ouvido e ninguém deixa de ouvir o rádio. E viu, Lilico, até ilustrando o que você está dizendo, na tragédia que nós tivemos no Rio Grande do Sul, o Emerson sabe, todos os sinais estavam cortados, mas o radinho, a pilha estava lá. O famoso radinho de pilha, né? Informando, prestando exatamente. serviço. Foi uma coisa maravilhosa. O rádio mostrou que, embora
tudo esteja tão moderno, mas ele continua sendo essencial em alguns momentos, né, Lilico? Eu acho, e para mim, essa última eleição foi uma prova mais do que cabal que quem estuda um pouquinho de evolução de pesquisa, que estuda um pouquinho de evolução de eleição, porque, na verdade, eu gosto disso. Comecei a estudar isso lá nos idos de 1982, na primeira campanha. O Dirceu vai lembrar do saudoso Plezan Castelo Branco, que foi um capitão que saiu candidato em 1982 pela PM. Então, eu tive a honra de conviver com o Plezan e de ser apresentado por ele a alguns políticos que foram muito importantes para o aprendizado que eu tive na campanha de 82 com o Dr. André Franco Montoro, no interior, Severo Gomes, Robson Marinho, naquela época em que o meu amigo Eli era o... como se o Eli era e continua sendo o maior comunicador de rádio, porque é a história dele. E como político, ele já deu mostras do trabalho dele na Câmara Municipal e é a primeira vez. Então, agora, na próxima, que ele vai voltar, eu tenho certeza disso, que ele é suplente, mas eu tenho certeza que vai assumir uma cadeira na Câmara, ele vai poder ajudar muito mais, porque ele conhece o problema da população. E ninguém vive na União, ninguém vive no Estado. Todo mundo vive no município. É aqui que as coisas acontecem. E tanto, Lilico, aliás, lembrando, né, Emerson, que o Lilico, só para as pessoas que eventualmente não saibam, irmão do governador Fleury, famoso governador Fleury. Mas então, na verdade, é que nem você falou, do vereador que as pessoas cobram, às vezes o deputado até fica meio distante, aquela coisa, talvez não, fica mesmo distante, mas da população, aquele dia a dia é o vereador. Por isso o cargo de vereador é tão difícil. É mais difícil, às vezes, uma eleição para vereador, e isso não é só nas grandes cidades, nas cidades pequenas também, do que uma eleição para deputado. Porque o deputado ele tem a chance de ter o apoio do prefeito, ele tem a chance de ter o apoio do vereador. Agora, o vereador, ele está na rua. Ele tem que conquistar o seu eleitorado no dia a dia, no seu bairro, na sua comunidade. É ele que vai ser a repercussão nacional. E é por isso que essa eleição provou que ela não tinha nada a ver com a disputa nacional, com a disputa estadual. Esta eleição provou que a população hoje pensa numa eleição municipal no problema do município. Eli, voltando no tempo, relembrando, né, o Lilico, irmão do governador Fleury, vocês tiveram uma convivência naquela época. O que você lembra dessa época e desse período? Na verdade, Emerson, nós tínhamos assim o nosso programa e era comum você receber o governador, receber todas as autoridades. Então, essa convivência acabava por fazer com que eu participasse da política sem ser político. É verdade. O Eli sempre foi um grande influenciador. Quando as pessoas falam em influenciador digital, eu lembro do influenciador real. Interessante isso aí. O influenciador real é aquele cara que fala com você todo dia porque você quer ouvir. Não é porque ele te provocou. E o Eli Correia sempre foi um formador de opinião. Por isso que prefeito, governador, deputado adorava ir no programa do Eli. Porque ele jogava o problema e forçava, em defesa da própria população, que a autoridade desse uma resposta para ele. E posso garantir para você, Emerson, não era combinado, não. Sim. Esse moço aqui não era de combinar antes, não. Tá? Eu vi isso e sou testemunha do trabalho que ele fez nesses anos todos. Isso é verdade, Emerson. Nós levávamos os problemas da população, aquele trabalho que a gente faz, de ouvir as pessoas, de ouvir os bairros e tal, e as autoridades quase que se viam, não que elas não tivessem vontade de resolver, mas elas se viam meio cercadas, obrigadas a dar uma solução, porque a gente ficava cobrando. E o governador Fleury, o Lilico, quantas vezes absorveu tantas
coisas que nós levamos a ele e a solução vinha, resolvia. Isso é importante, porque às vezes você no palácio ou você na sua secretaria, você não sabe de todos os problemas que ocorrem na cidade. Daí o rádio filtra muitas questões, levando a pessoas como o Lilico, como o governador Fleury e outras autoridades, que tem aquele apego popular, tem aquela vontade realmente de fazer alguma coisa para as pessoas. E quando a gente levava os dramas da cidade, os problemas, as soluções sempre vinham. E isso aí eu quero até publicamente dizer quanto foi importante o trabalho do Lilico. Quanto Obrigado. Foi importante. Isso aí a gente tem que reconhecer e até ser grato, porque o programa também ganhava com isso. As pessoas também passavam a confiar em você, no seu programa, o Eli Corrêa, porque a gente levava as situações que as pessoas viviam e as soluções vinham, e isso muito por iniciativa de pessoas como o Lilico. A gente tem aqui duas pessoas importantes e influentes nas suas áreas. O senhor que viveu muito de perto a segurança pública e a política vive até hoje. O Eli na comunicação e agora também entrando na política. Começando, né? Eu queria focar... Eu preciso encontrar mais com o Lilico agora para a gente pegar um pouquinho do professor, viu? Já começou agora, então. Eu queria focar com vocês agora um pouquinho de segurança pública. O Eli certamente contou nas cartas da saudade algumas histórias envolvendo questões de segurança pública. Sim. O senhor viveu isso de perto também. Mudou muito a segurança pública na época do governador Fleury, por exemplo, para o que tem hoje? Vocês perceberam alguma mudança ou os problemas são os mesmos em segurança pública? Eu acho assim, a estrutura do governo, ela é forte. O governador atual tem um enfoque muito grande voltado à segurança, até porque ele cuida disso. O que eu acho é que existe uma permissividade maior hoje. Essa é uma dificuldade da PM. Eu tive a honra de me formar aspirante em 1975, saí dali da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, a quem eu devo toda a formação que eu tive, porque eu entrei moleque, eu entrei com 17 anos na academia. Então a minha formação de caráter e pessoal eu devo à Polícia Militar. Tudo que eu tenho na minha vida eu devo a dois grandes organismos, ao Estado de São Paulo e à Polícia Militar de São Paulo. Então, o que eu vejo, Emerson, é o seguinte, é que hoje o problema é mais complexo, porque hoje o crime organizado se tornou muito forte. É forte demais. E a primeira barreira a combater o crime organizado, a combater qualquer tipo de ruptura institucional, chama-se Polícia Militar. Isso está demonstrado no mundo inteiro. E a polícia precisa ser mais protegida. O governador já adotou, e aí vai uma sugestão aos prefeitos recém-eleitos, é uma proteção ao policial. O para-brisa dianteiro das viaturas é blindado hoje. Mas nós precisamos fazer isso para a Guarda Civil Metropolitana. Porque eles hoje são um braço de apoio da Polícia Militar. Como foi a Guarda Civil no passado, junto com a Força Pública. Eu acho que a estrutura que o governo do Estado tem dado à Polícia Militar tem melhorado, o apoio que ele tem dado, que o governo tem dado, tem melhorado. Agora, infelizmente, ainda existe um certo apadrinhamento romântico de que o bandido é um coitado. E hoje não é mais. Hoje eles estão muito estruturados. Eu sei que eu vou ser até repetitivo ali, porque todo mundo sabe disso. Mas eu não tenho medo de nada de centro, de direita, de esquerda. Eu tenho medo das Farc brasileiras. Esse é o meu medo real. Não para nós, Dirceu, você e eu, que somos uma geração que não vamos viver esse problema efetivamente no dia a dia. Mas os nossos filhos e os nossos netos vão ter um problema. Ou a gente controla essa guerra, ou realmente nós vamos ter problema. Não sei se você concorda com isso. Totalmente. Porque, na verdade, Emerson, você também, como de televisão, do jornalismo, sabe que existe uma tendência, existe de passar a mão na cabeça do bandido. Uma coisa assim de que é um pobre coitado, é uma vítima da sociedade, mas a vítima mesmo é quem realmente paga
por tudo aquilo que acontece no dia a dia, causando às pessoas um temor muito grande. As pessoas vivem tensas, ninguém caminha realmente com total tranquilidade, mas então eu vejo que esse é o momento de nós enfrentarmos as facções, que nem disse o Lilico. Mas de que maneira, de que forma? Não é só o governo do Estado. O governo central, federal, deveria tomar como princípio tratar bandido como bandido. Agir com... Porque, olha, nós temos hoje, se não me falha a memória, 88 facções. Claro que se destacando o PCC e o Comando Vermelho, né? Então, agora eu pergunto para o Lilico, diante de uma situação como essa, com esse pessoal tão bem organizado, agindo de maneira tão brutal, como enfrentar? Qual é a política que deveria ser usada no seu modo de enxergar as coisas, Lilico? Emerson, eu entendo o seguinte, a inteligência. A Polícia Militar de São Paulo sempre teve, e trabalhando em conjunto com a Polícia Civil. Isso é muito importante, deixar claro que a Polícia Civil e a Polícia Militar não são antagônicas ou inimigas. A Polícia de São Paulo, sempre bem coordenada pelo secretário da Segurança, ela tem uma inteligência como poucas têm no Brasil. Ela sabe levantar. E a polícia, além do Correio, é o único órgão brasileiro que está instalado em todos os municípios. Por menor que seja o município, sempre vai ter um soldado nosso defendendo, como tem uma agência do Correio. Então, essa experiência da inteligência da polícia, e que tem sido dado um apoio muito grande para isso, a vivência dos anos de polícia, dos delegados, dos coronéis, das pessoas que vivem o dia a dia, sabe? E em quem a população confia. A Polícia Militar, voltando a ser amiga do cidadão do bairro, porque eu sempre brinco o seguinte, eu tive a honra de trabalhar no policiamento ostensivo, trabalhei no 2º Batalhão de Choque, quando era a época da Rota Roy e Rei, e o Dirceu vai lembrar bem disso, e depois eu fui para o Corpo de Bombeiros, por opção, trabalhei no trânsito e fui para o bombeiro. E é completamente diferente, o bombeiro quando chega, ele chega para salvar, e todo mundo esquece que o bombeiro é polícia militar. E a polícia, ou ela chega porque você é vítima, então você está batendo palma para ela chegar, ou porque você soltou uma bombinha, fez aquelas bobagens de juventude. Então as pessoas não gostam. Essa aqui é a verdade. Então, cara, eu acho assim que a inteligência é a única maneira de trabalhar. E a população se tornando amiga da polícia, os consegues. Quer dizer, nós temos que voltar algumas coisas. Porque a inteligência artificial é ótimo, mas essa eleição provou, por A mais B, que não é por aí. O que vale ainda é a sensação do homem, porque a população aprendeu que ela vai para o lado que ela acredita e que ela acredita que possa fazer o melhor. Poxa, é isso mesmo. E a gente tem um detalhe hoje, falando em tecnologia, Lilico e Eli, a questão disso aqui, ó. Hoje, policial está em qualquer ocorrência, já vem uma aglomeração, um monte de gente filmando. Eu como imprensa sofro isso também. Outro dia eu estava gravando uma árvore que caiu numa casa, e aí eu disse que não ia ficar bom o ângulo, a luz, enfim, começaram a me gravar e postaram nas redes sociais dizendo que eu não quis fazer a matéria. Você vê? Então o policial sofre isso quase todos os dias. Agora, o Emerson, eu estava conversando com o Tenente Dirceu sobre a câmera. Eu queria conversar com onde eu ia chegar. A opinião da... Então, é isso aí. Lilico, você, com a tua experiência, com o seu conhecimento, como você avalia a câmera no policial? Eu acho o seguinte, o extremismo é o que me preocupa, sempre. Desde lá de trás. Então, eu acho que a polícia, ela não é diferente da polícia de 30, de 40, de 50 anos atrás. A formação pode ter modificado. Eu posso até não concordar, eu saí da polícia muitos anos atrás, não convivi com muita mudança que aconteceu. Com muito afrouxamento, principalmente na parte disciplinar. O Dirceu vai olhar para mim com uma cara... Mas é verdade, gente, é verdade. Eu tive um saudoso comandante, Coronel Moacir Alvarenga de Oliveira, que dizia que enquanto existisse
um regulamento que mantivesse a hierarquia, a disciplina, nós não teríamos problema. Aí, eu acho assim, as pessoas optam por uma profissão. A câmera, eu não sou contra, até porque nos Estados Unidos funciona, num monte de lugar funciona. Agora, sou contra 24 horas por dia a câmera funcionando. Porque existem conversas íntimas entre os policiais na viatura, porque nem sempre você tá parado, você está olhando. Isso não é legal. É uma invasão de privacidade. E pode gerar, porque a polícia tem alguns jargões que são dela. Ela tem jargões próprios. E não querendo polemizar nada, mas nem defender posição de A, de B ou de C. Às vezes esses jargões, que são jargões de 20, 30 anos, internos da PM, não significam a mesma coisa que hoje significa para a população. Isso pode dar uma interpretação errônea e acabar com a vida de um policial. Então, eu acho que esta avaliação precisa ser feita. Não sou contra, até para a defesa do próprio policial, porque às vezes essa câmera vai ajudar na defesa do policial porque ele tomou determinadas atitudes, mas eu sou contra o patrulhamento ideológico do uso da câmera. Uhum. Ela isso, tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Sabe, eu acho que o que me preocupa é o patrulhamento ideológico. A polícia não está aqui para ser patrulhada ideologicamente. Ela está aqui para defender as instituições, cuja glória e honra defenderei com sacrifício da própria vida. A gente registrou recentemente, viu, Lili, com um caso de um policial, foi atender uma ocorrência, tinha uma pessoa transtornada, com um machadinho, um martelo, alguma coisa assim. A polícia foi chamada, 190, quando chegou lá, ele não estava calmo, ele foi em direção ao policial com essa marreta, com esse martelo, e o policial, com a câmera corporal, foi e neutralizou esse cidadão, e a câmera, nesse caso, ajudou o policial a mostrar que ele estava sendo atacado, ele tinha que, de alguma maneira, reagir. Então, eu acho que é isso também. As pessoas acabam usando... quem é contra a câmera é de tal posição ideológica, quem é a favor é de outra. Tá tudo muito assim hoje, né? Muito infelizmente, né? Infelizmente é assim mesmo. Tá chato isso, né, Eli? Muito, muito. Mas o Lilico expôs com muita clareza, né? É interessante, olha, ouvir o Lili como ele expôs hoje o assunto, você começar realmente a entender. A câmera é boa até um certo ponto. Agora, não pode escravizar o policial em função dessa câmera. Ele tem que ter a vida dele, também tem que ter a liberdade de um colega estar ali com ele na viatura. Quer dizer, então, sim, ela é importante, mas usando de maneira criteriosa. Eu concordo plenamente, concordo mesmo com o Lirico. Eu vou só te dar um exemplo. Em 1900 e bolinha, eu trabalhava no Serviço de Salvamento do Corpo de Bombeiros, lá no aeroporto. Eu estava estagiando. E nós fomos atender uma ocorrência de louco em cima de telhado. Nós chegamos lá, o cara estava sentado em cima de um telhado, os PMs, o pessoal da Rádio Patrulha embaixo, e ele jogando telha nos caras. Como é que você sobe para pegar um louco desse ali? Não tem jeito. Aí um grande oficial do salvamento, o Cavalheiro, que era uma pessoa excepcional, ele parou, ficou olhando e falou, ele gritou pro louco, eu sou mais louco que você. E pegou um pedaço de telha, e não para atingir o cara, e jogou. Aí ele virou, não, bombeiro, eu vou descer, numa boa. Entendeu? Quer dizer, se fosse hoje, o Cavalheiro estaria crucificado. Uhum. É isso. Queriam dizer que ele estava agredindo um louco. Ele não atirou a pedra, um pedaço de telha, para atingir o rapaz. Tanto que o rapaz desceu numa boa, nós levamos ele para o hospital e acabou. Agora, o problema do cerceamento pelo excesso ideológico, infelizmente, hoje nós estamos divididos. Ou você é contra ou você é a favor. Mas o eleitorado é sábio. A população é sábia. Ela provou nessa eleição que ninguém é dono de um lado e ninguém é dono do outro lado. É isso. A gente está partindo para o final do programa. Obrigado. Mas eu quero antes falar com vocês um assunto sobre política para a gente amarrar. O Eli, vereador
de São Paulo, tentou a reeleição, acabou não atingindo por pouco, né, Eli? Por acabou pouco, não conseguindo. 477 votos. Mas vai Muito assumir, pouco. vai assumir. O Ricardo é um prefeito inteligente. E a gente tem o Lilico, que sabe analisar a política como poucos. Lilico, o Eli mesmo disse que faltou um pouco de comunicação. Eli, você reconhece isso? Você mesmo sendo comunicador... Sim, eu não soube me... sei comunicar outras, mas quando chegou a minha vez de comunicar coisas minhas, eu talvez tenha falhado. Qual que é a dica do Lilico pro Eli? Eli? Olha, deixa eu ouvir com atenção, hein? Não, pelo amor de Deus. O problema é que as pessoas precisam saber quem é quem. Muito eleitor do Eli não sabia que o Eli era candidato. Esta é a parte mais difícil do comunicador se tornar candidato. Porque o Eli tem que se afastar num período anterior, vocês têm que perder a sua ferramenta de trabalho. Então, para mim, capital é uma coisa, meu amigo, é rádio, televisão e depois internet. Então, dica, pelo amor de Deus, quem sou eu para dar? Mas as pessoas precisam saber que você é candidato. E nem todo mundo sabia, porque o oi, gente... Olha aí, ó, Lilico já... Entendeu? Eu me lembro disso de décadas atrás. A gente era criança, né, Lilico? Não era não. Eu convivi com ele, eu aprendi a admirar esse moço. O Lilico era mocinho. Não era não. É isso, quer dizer, as pessoas precisam saber quem é candidato. E isso acontece muito. No interior, só num minuto eu vou definir. Eu tenho um prefeito que eu fui analisar uma pesquisa para ele, numa cidade de 20 mil eleitores. E mostrava a pesquisa que o trabalho dele como prefeito era mais reconhecido, o governo dele era melhor avaliado do que ele como prefeito. Por quê? Porque ele não soube fazer a comunicação, entre o governo dele e a candidatura. Ele foi pedir voto na rua e o cidadão falou, não posso votar em você. Ele falou, por quê? Porque eu vou votar no prefeito. E era Esse ele. cara é bom. E era ele. Então, muito boa essa. Meu amigo Eli, as pessoas precisam saber muito que você continua sendo Eli na luta. Olha aí, já, boa dica, já sai com uma dica boa daqui, viu? Aí foi um prazerzaço estar com essa fera, com você, Emerson, porque a gente admira. E o trabalho que vocês estão fazendo nas Pommil é uma coisa de futuro, não é uma coisa só de olho no futuro. É Olha isso, só, é interessante. isso. É isso aí. Lilico, foi um prazer tão grande participar com você, ouvi-lo e, ao mesmo tempo, reencontrá-lo, né? Obrigado, de outras tantas épocas aí atrás, porque o Lilico teve um envolvimento na política grande, né? A polícia, uma parte boa da vida, mas outra parte boa, a política, né? Eu aprendi muito. Exatamente. Aprendi com o doutor André, aprendi com o doutor Ulisses. Ó, só fera, hein? Porque o doutor Ulisses... Quércia, você lembra do Quércia? Pelo amor de Deus, doutor, meu amigo Montoro. particular. Então, olha aí. Meu amigo particular, Orestes Quércia, um cara muito injustiçado num determinado momento da vida dele. E foi um grande político. Depois convivi com meu irmão, que eu não posso falar nada porque eu sou suspeito. Mas olha ali, o doutor Ulisses me ensinou uma vez que é o seguinte, em política, tudo que você tem que explicar está errado. Olha aí. Boa definição. Acabou, né? É isso. Vamos embora, então. Encerrar, depois dessa. Para encerrar este episódio, porque eu tenho certeza, Tenente Dirceu está aqui, esse papo renderia muito mais Obrigado, tempo. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma nova mesa, uma nova rodada. Foi um programa especial, recebendo aqui Lilico, Capitão Coelho Neto, irmão do governador Fleury, Eli Correia, o ícone do rádio, da comunicação. Obrigado, Emerson. Muito legal, foi bom demais receber vocês. Obrigado pela presença. Obrigado, gente. Um abraço para todos e muito obrigado. E a gente quer agradecer aqui às Pommil. Despede com um grito de guerra. Oi, gente! Mas agora é tchau, gente! Valeu. Obrigado. Assim termina mais um As Pommil de Olho no Futuro. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá.